Durante muito tempo, em sociedades pré-industriais, o trabalho infantil era uma realidade. Porque nessas realidades, eram realidades duras, o dever de ajudar no sustento da família suplantava qualquer ideia de direito à infância. Aliás, muito no nosso passado, sequer havia o conceito de infância. Só que com a Revolução Industrial acontecida aqui na Inglaterra, no início do século XIX, a exploração do trabalho, e principalmente do trabalho infantil, atingiu níveis inimagináveis. Foi por isso que o parlamento britânico resolveu criar uma série de leis visando coibir ou regulamentar melhor a exploração do trabalho. Para você ter uma ideia, em 1802 eles lançaram um conjunto de leis, The Morrill and Apprentice Act, e uma das coisas que eles diziam, por exemplo, era tentar regulamentar o trabalho infantil em moinhos de algodão. E essa lei, para proteger as crianças, dizia assim, que as crianças em moinho de algodão deveriam trabalhar no máximo 12 horas por dia e que também seria proibido o trabalho noturno, em 1802. Ou seja, se, em primeiro lugar, a lei permitia que crianças trabalhassem, dizia que elas tinham que trabalhar no máximo 12 horas, ou seja, porque na realidade trabalhavam muito mais do que 12 horas, e proibia o trabalho noturno, ou seja, crianças até então trabalhavam de noite. Mas o pior é que essa lei não pegou. Como não havia fiscalização, ou seja, mesmo tendo essa lei, continuou tudo do jeito que já era. Eu estou aqui em frente ao Trade Union Congress, que é uma espécie de federação de sindicatos de trabalhadores. Eles acabaram de fazer 150 anos de idade, acabaram de realizar um congresso, e nesse congresso eles emitiram um relatório baseado na opinião de analistas e também de uma pesquisa com trabalhadores britânicos sobre qual seria o futuro do trabalho. E é nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessas conclusões. 3 ressalvas. Primeiro, bom, em primeiro lugar, se trata de uma realidade inglesa, né, e não brasileira, mas muito do que eles preveem para o futuro do trabalho certamente impactará o Brasil também. Em segundo lugar, esse relatório foi emitido por um sindicato de trabalhadores. Embora eu ache razoavelmente coerente, a gente tem que levar em conta que tem um pouco esse viés de ter sido emitido, enfim, por uma parte interessada nessa disputa. Em terceiro lugar, esse vídeo é um resumo. Eu vou deixar depois o download para o relatório inteiro, mas esse vídeo é um resumo. Nesse relatório eles falam dos desafios para o trabalhador do futuro. Um deles é a tecnologia, né? A robotização, a inteligência artificial, tudo isso vai impactar o trabalhador. Tem muita gente com medo de uma dissolução dos empregos por conta da tecnologia. A visão deles é moderadamente otimista. Eles sabem que essa tecnologia eventualmente pode fazer dizimar alguns empregos, mas acham que outros serão criados, ou então que vai haver apenas uma migração de setor de serviço. Assim como a Inglaterra já foi predominantemente industrial no passado e hoje ela é predominantemente de serviços, isso talvez ou provavelmente ocorra com a questão da tecnologia, embora eles não descartem um cenário mais catastrófico. Outra coisa também que eles analisam é a perda do poder de barganha de sindicatos e trabalhadores com globalização, né? Se um determinado país faz leis mais rigorosas em relação ao trabalho, o capital é um bicho arredio, então ele vai para outros países. Isso acontece aqui muito na Europa, países que têm uma rede de proteção social maior, e a Europa é relativamente forte nisso, eles têm algum desenvolvimento e alguma rede de proteção social, mas as indústrias automobilísticas vão para a Polônia, vão para o leste europeu, vão para o México, vão para a China. Então, de fato, é complicado esse jogo na globalização. Também estão preocupados com o estresse, eles falam que aumentou muito o estresse no ambiente de trabalho, vigilância digital, enfim. Esses são alguns dos desafios que eles apontam, e também achatamento salarial. Aqui em Inglaterra, atualmente, eles estão com um bom nível de empregabilidade, isso não tem sido problema. Então eles não estão tão preocupados assim quanto no Brasil, que o desemprego é maior, mas há uma certa preocupação com que o custo de vida aqui é muito alto e nem sempre os salários acompanham essa questão do custo de vida. Bom, se é difícil na Inglaterra, você imagina no Brasil, né? Mas quais são, o que é o principal, quais são as propostas dele para o futuro do trabalho? Eles emitiram um conjunto de 4 propostas que eu vou delinear muito rapidamente. A primeira é o seguinte, eles querem que a introdução de novas tecnologias no trabalho, ela só ocorra com o consentimento do trabalhador. Ou seja, para implantar uma nova tecnologia,
ela só poderia haver com o consentimento do trabalhador. O que eu acho disso, eu acho que pode até ser uma medida louvável, já que muitas dessas tecnologias implantadas, elas acabam prejudicando ou diminuindo postos de trabalho, mas eu acho que isso na prática é muito difícil, porque isso viraria um impasse, não é? É como se fosse perguntar para os bancários há uns anos atrás se eles aceitariam que tivesse caixas eletrônicos. Obviamente que eles dificilmente aprovariam uma medida como essa, porque fatalmente isso reduziria os custos de trabalho dos próprios bancários. Às vezes eu passo em pedágios, eu moro entre Rio e São Paulo, e aí tem aqueles pedágios em que você tem aquela maquininha de sem parar. E a menina do pedágio te oferece a maquininha. No fundo ela está oferecendo um mecanismo que vai tirar o emprego dela. Enfim, ela não toparia isso. E a tecnologia é uma coisa meio irrefreável, né? Todos nós somos beneficiários da tecnologia e em algum ponto a gente pode ser um prejudicado pela tecnologia. Eu tenho WhatsApp, eu acho que você tem, todo mundo gosta de WhatsApp. Acho que ninguém quer renunciar ao WhatsApp. Mas se a gente fosse perguntar para empresas ou para trabalhadores do setor de telefonia, talvez o WhatsApp prejudique o setor de telefonia, porque ninguém gasta mais com ligações telefônicas, as contas estão menores, então esse setor não aprovaria. Eu leio muitas notícias online, apesar de eu também assinar um jornal impresso, mas se a gente fosse perguntar para os trabalhadores de mídia, de revistas impressas, se eles querem que tenha notícias no celular das pessoas, talvez dissessem que não, porque isso está fazendo acabar os jornais impressos, as revistas impressas. Mas o resto da população gosta de ter na palma da mão notícias. Então essa questão da tecnologia é muito complicada, porque em algum momento, cedo ou tarde, eu acho que ela vai impactar toda e qualquer profissão, mas é um jogo meio tudo junto e misturado, porque se a gente pode ser vítima, eventualmente, no nosso setor, em algum momento, de novas tecnologias, ao mesmo tempo todo mundo é beneficiário de um monte de tecnologia, então esse é um jogo meio complicado de conseguir exercer. Eu trouxe aqui algumas anotações para não esquecer. A segunda proposta deles, eu acho muito interessante, é estudar estudar como criar mecanismos de usar a tecnologia para aumentar a produtividade do trabalhador inglês. E essa proposta eu acho muito legal. Eles reclamam aqui, nesse relatório eles falam, que a produtividade, o que o trabalhador inglês precisa de 5 dias para produzir, o trabalhador germânico, o alemão, precisa só de 4 dias, e com isso a Inglaterra perde competitividade, eles querem que o Estado crie mais formas de tornar a produtividade maior, que essa é a chave para o futuro, no mundo que os países competem entre si. E isso me traz à tona um problema do Brasil, né? O Brasil é muito improdutivo não que o brasileiro não trabalhe, é até o contrário. A gente trabalha mais horas, por exemplo, que os americanos, de maneira mais dura, ganhando menos, mas os indicadores de produtividade brasileiros são muito baixos. Saiu um estudo recentemente, disse que precisam de 4 trabalhadores brasileiros para fazer o trabalho de um trabalhador americano. Enquanto isso persistir, a nossa economia não vai ser competitiva, a gente não vai ter melhores salários, e tudo isso é muito complicado. Ou seja, se os britânicos estão preocupados com a produtividade do trabalhador e acham que aqui é baixa, você imagina o desafio que a gente tem no Brasil. Esse é um vídeo curto, não dá para eu me aprofundar nisso, mas tem uma série de coisas que o Brasil podia fazer para aumentar a nossa produtividade, enriquecer o país. Uma delas é óbvia, enfim, é chover no molhado, educação, 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 educação. A gente precisa melhorar nosso treinamento, acho que tem que haver um esforço conjunto de sociedades, famílias, empresas, para treinar melhor a mão de obra brasileira. A gente tem um povo criativo, a gente trabalha sim, mas trabalha de um jeito que não é muito eficiente, seja por regulamentação, por burocracia, por entraves estatais, por falta de treinamento, por talvez uma qualificação não tão boa da mão de obra quanto poderia ser, mas o fato é que a nossa produtividade não é tão alta quanto deveria, e aqui está um ponto em que a gente deveria prestar muita atenção. O terceiro ponto que eles falam, aqui já tem alguma polêmica, é o seguinte, é fazer uma divisão mais igualitária dos ganhos de produtividade e implantar a semana de 4 dias. O que acontece? A vida no planeta Terra é muito mais confortável hoje do que já foi em qualquer outra época da humanidade. A gente tem muito mais coisas, a gente tem muito mais acesso a bens, porque esses bens se tornaram mais baratos para as pessoas e as pessoas consomem mais. Ou seja, e tudo isso aconteceu porque houve ganho de produtividade.
né? Se tornando mais produtivo, o preço final dos produtos podem baratear. E quem ganhou com a produtividade? Existem muitos entes que podem ganhar e que ganharam com a produtividade. Um deles é o consumidor final, os produtos estão mais baratos, né? Outros são as empresas, o capital é remunerado e muito desses ganhos foi apropriado pelo capital, como seria de se supor. Uma parte dos ganhos foi apropriado pelos trabalhadores, mas talvez não tanto, e aqui vem uma crítica dos sindicatos, talvez uma parte para o governo na forma de impostos, para reverter para a sociedade, ou enfim, para tocar o Estado, né? E o que o sindicato fala é que esses ganhos de produtividade deveriam ser melhor repartidos com o próprio trabalhador. E na essência disso está uma proposta polêmica, mas que eu acho interessante, até porque, olhando o passado, inclusive o passado desse sindicato, que é de 1868, que eu acho interessante, que é o seguinte: talvez dê para a gente reduzir os problemas futuros de desemprego trabalhando menos, entendeu? Porque hoje tem muita gente sobrecarregada, se matando de trabalhar, e um monte de gente trabalhando zero. Então, no seio dessas propostas, isso é complicado, problemas complexos não são resolvidos de maneira simples, com discurso, mas talvez tenha uma chavezinha para a gente destravar aí. E eles propõem uma semana de 4 dias, ou seja, você só trabalha 4 dias por semana. Por quê? Porque se eu estou cada vez mais produtivo e consigo produzir cada vez mais em menos horas, em tese eu poderia produzir a mesma coisa, não trabalhando 22, 26 dias por mês, mas de repente trabalhando 18, 15 dias por mês. Isso já houve no passado. Eu falei no começo do vídeo de crianças que trabalhavam mais de 12 horas, então é possível que isso seja um caminho. A Europa já se fala muito nisso. Não é muito simples isso, porque a gente vai ter uma nova realidade do trabalho, mas acho que é uma medida que se podia estudar, né? Um futuro em que a carga horária semanal dos trabalhadores seja menor, parte disso porque a gente será mais capacitado, mais qualificado, terá mais tecnologia e conseguirá produzir mais do que a gente produz em menos horas, e com isso a gente teria mais qualidade de vida e abriria espaço para mais trabalhadores. Obviamente que essa discussão dos ganhos de produtividade depende de muita discussão entre a sociedade e tem essas 4 partes, né? Você também não pode onerar demais, talvez, o preço final ao consumidor, mas acho que é uma discussão válida. E por fim, a 4ª e última proposta deles isso é muito legal, é desenvolver habilidades daqueles profissionais cujas profissões estejam em risco. Então eles analisam que há algumas categorias profissionais que, por conta de tecnologia, mudança no modelo econômico, em como as profissões se operam, que estariam mais sob risco. Então a ideia deles é capacitar melhor, preparar essas pessoas para o momento em que as coisas mudarem, aquela profissão ou deixar de existir, ou tiver uma formatação tão diferente que requeira habilidades diferentes, que esse profissional esteja apto a mudar, se adaptar e enfrentar esses novos desafios. Isso é super bacana, isso é uma ideia proativa, né? Porque ela não espera o profissional perder o emprego, ficar na sarjeta, perder aquele tipo de profissão para então pensar o que fazer. Vislumbrando que no futuro algumas profissões já estão sob risco e talvez aquela profissão mude ou desapareça, antes disso ele já vai qualificar e treinar o trabalhador para que ele seja capaz de fazer frente a esses desafios de um mundo em que tudo muda toda hora. Bom, esse é o resumão do Congresso. Eles emitiram um paper, acho que de quase 40 páginas. Se você quiser, na descrição do vídeo eu vou deixar um link para baixar o relatório completo, um PDF em inglês, que foi acabado de emitir aqui por esse Congresso. E eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Você concorda com esse cenário? Até que ponto esse cenário também você pode reproduzir para o Brasil? Você concorda com essas 4 medidas? Quais você acha que seriam legais? Quais você acham que não seriam legais de implantar no Brasil ou no mundo? Enfim, comente, dê sua sugestão, participe aí do canal, que eu vou ficar bastante feliz, tá legal? Falando em ficar bastante feliz, eu vou ficar super feliz se você puder apoiar nosso canal, nossos vídeos, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, assine o nosso canal lá no YouTube, que tem muito vídeo legal, muita discussão, muita provocação. Eu acho que a gente está numa época da sociedade em que a informação corre livre, e uma das coisas fundamentais é a gente descobrir quais são os fatores que estão fazendo mudar o mundo,
para que a gente seja não vítima dele, mas protagonista desses novos tempos que se descortinam apressados à nossa frente. Não apenas aqui na Inglaterra, aqui em Londres, mas em todo lugar do mundo, inclusive no meu querido e amado Brasil, que eu tenho certeza que tem um potencial enorme, mas chega de falar de Brasil do futuro. A gente precisa não só de um Brasil de um futuro, mas de um Brasil do presente. Que esse papo de Brasil do futuro já ficou no passado. A gente precisa, de fato, fazer as coisas acontecerem. Tá legal? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.